A Organização dos Trabalhadores e Trabalhadoras, o Movimento Operário. O movimento operário surgiu como uma resposta às condições adversas de trabalho e à exploração enfrentada pelos trabalhadores durante o auge da Revolução Industrial. Esse período foi marcado por jornadas exaustivas, baixos salários, trabalho infantil e ambientes de trabalho perigosos e insalubres. Diante desse cenário, os trabalhadores começaram a se organizar para reivindicar melhores condições de vida e de trabalho, formando o que hoje conhecemos como movimento operário. O movimento operário tem suas raízes no final do século XVIII e início do século XIX, inicialmente na Inglaterra, onde a industrialização avançava rapidamente. As primeiras formas de organização dos trabalhadores incluíam associações de ajuda mútua e sindicatos. Essas entidades buscavam defender os interesses dos trabalhadores, oferecendo suporte em caso de doença ou desemprego, além de lutar por melhores condições de trabalho e salários mais justos. Uma das primeiras grandes manifestações do movimento operário foi a luta pelo direito de associação. Na Inglaterra, as Combination Acts, leis promulgadas no final do século XVIII, proibiam a formação de sindicatos e outras associações de trabalhadores. Apesar da repressão, os trabalhadores continuaram a se organizar clandestinamente, até que, em 1824, as Combination Acts foram revogadas, permitindo a formação legal de sindicatos. Outro marco importante na história do movimento operário foi a luta pela redução da jornada de trabalho. Durante a Revolução Industrial, era comum que os trabalhadores enfrentassem jornadas de até 16 horas diárias. A demanda por uma jornada de trabalho de 8 horas tornou-se um dos principais pontos de reivindicação dos trabalhadores. Em 1886, essa luta culminou nos eventos do 1º de maio em Chicago, que resultaram em violentos confrontos entre trabalhadores e a polícia, conhecidos como Massacre de Haymarket. Esse evento é comemorado até hoje como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Além da redução da jornada de trabalho, os trabalhadores também lutavam por melhores condições de segurança e higiene no ambiente de trabalho. As fábricas da era industrial eram notoriamente perigosas, com frequentes acidentes e doenças ocupacionais. Os sindicatos desempenharam um papel crucial na negociação de normas de segurança e na implementação de regulamentos que obrigassem os empregadores a fornecerem um ambiente de trabalho mais seguro. O movimento operário não se limitou à luta por melhores condições de trabalho, ele também desempenhou um papel fundamental na conquista de direitos sociais e políticos. Os trabalhadores começaram a exigir representação política, o direito ao voto e políticas sociais que assegurassem um mínimo de bem-estar. No final do século XIX e início do século XX, diversos países europeus e americanos viram o surgimento de partidos políticos ligados ao movimento operário, como o Partido Trabalhista na Inglaterra e o Partido Social Democrata na Alemanha. No Brasil, o movimento operário ganhou força no início do século XX, influenciado pelas ideias anarquistas e socialistas trazidas por imigrantes europeus. As primeiras grandes greves operárias ocorreram em São Paulo e no Rio de Janeiro, cidades que concentravam a maior parte das indústrias do país. Em 1917, uma greve geral paralisou São Paulo, com os trabalhadores exigindo melhores salários, redução da jornada de trabalho e o fim da exploração infantil. Esse movimento marcou a entrada definitiva dos trabalhadores na cena política brasileira. A década de 1930 foi um período de grandes transformações para o movimento operário brasileiro, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Vargas implementou uma série de leis trabalhistas, culminando na consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, que regulamentou direitos como a jornada de trabalho de 8 horas, o descanso semanal remunerado e as férias anuais. A CLT foi um marco na proteção dos direitos dos trabalhadores, embora também tenha buscado cooptar o movimento sindical, subordinando-o ao controle do Estado. No período da ditadura militar, de 1964 a 1985, o movimento operário brasileiro enfrentou forte repressão. Muitos sindicatos foram fechados, e líderes sindicais foram presos, exilados ou mortos. Apesar da repressão, os trabalhadores continuaram a se organizar e a lutar por seus direitos. Na década de 1970,
surgiram as greves do ABC Paulista, lideradas por sindicalistas como Luiz Inácio Lula da Silva, que mais tarde fundariam o Partido dos Trabalhadores, PT, e se tornariam protagonistas na redemocratização do país. Com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos dos trabalhadores foram ampliados e garantidos constitucionalmente. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito à livre associação sindical, o direito de greve e estabeleceu um amplo rol de direitos trabalhistas e sociais. No entanto, o movimento operário continuou enfrentando desafios, como a flexibilização das leis trabalhistas e a precarização das relações de trabalho. Nas últimas décadas, a globalização e as mudanças tecnológicas trouxeram novos desafios para o movimento operário. A automação e a digitalização de processos produtivos reduziram a demanda por mão de obra tradicional, ao mesmo tempo em que surgiram novas formas de trabalho, como o trabalho temporário, terceirizado e o trabalho mediado por plataformas digitais. Essas mudanças exigiram que o movimento operário se adaptasse e desenvolvesse novas estratégias para defender os direitos dos trabalhadores em um contexto cada vez mais dinâmico e complexo. O surgimento das plataformas digitais, como Uber, Amazon e outras, trouxe uma nova dimensão à organização do trabalho. O trabalho mediado por plataformas muitas vezes escapa das regulações tradicionais, criando um cenário de insegurança e precarização para os trabalhadores. Esses novos desafios têm levado o movimento operário a buscar novas formas de organização e mobilização, incluindo a utilização de redes sociais e outras tecnologias digitais para coordenar ações e reivindicar direitos. A pandemia de Covid-19 também teve um impacto significativo no movimento operário, exacerbando desigualdades e expondo a vulnerabilidade dos trabalhadores, especialmente daqueles em setores essenciais ou em condições precárias de trabalho. A necessidade de distanciamento social e as medidas de contenção da pandemia forçaram muitas organizações sindicais a adaptarem suas formas de mobilização, utilizando ferramentas digitais para realizar assembleias, greves e negociações. Em resposta às mudanças econômicas e tecnológicas, o movimento operário contemporâneo busca também novas alianças e formas de solidariedade. A internacionalização das cadeias produtivas e o impacto global das decisões empresariais tornaram evidente a necessidade de uma coordenação internacional das lutas trabalhistas. Organizações sindicais globais e campanhas internacionais de solidariedade têm desempenhado um papel importante na defesa dos direitos dos trabalhadores em um mundo cada vez mais interconectado. Finalmente, é importante destacar o papel das mulheres e de outros grupos marginalizados dentro do movimento operário. Historicamente, as mulheres enfrentaram dupla discriminação, como trabalhadoras e como mulheres. No entanto, elas têm desempenhado um papel crescente e vital nas lutas trabalhistas, reivindicando igualdade de gênero, combate ao assédio e melhores condições de trabalho para todos. Movimentos como as greves feministas e as campanhas por igualdade salarial são exemplos de como o movimento operário continua a evoluir e a enfrentar novos desafios. Em resumo, o movimento operário é uma força dinâmica que tem sido crucial na luta por direitos e melhorias nas condições de trabalho. Desde suas origens na Revolução Industrial até os desafios contemporâneos, os trabalhadores têm demonstrado uma capacidade impressionante de organização e resistência. A contínua adaptação às novas realidades econômicas, sociais e tecnológicas será essencial para a defesa dos direitos dos trabalhadores no futuro. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!